Fala, Leandro, tudo bem? Fala, Silvano, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Eu não sei se é boa tarde, boa noite, né? Porque eu também não. Agora estamos no meio da caminhada, né? Da manhã para tarde, mas como minha mãe fala que é boa tarde depois que a gente come só, então por enquanto é bom dia, né? Ah, tá bom. Pode ser. Tudo bem com você, Leandro? Tudo tranquilo, é com você. Tudo ótimo também. Leandro, eu vou ficar aqui com a câmera fechada para você ter o espaço para você mandar bala, fica à vontade, eu retorno aqui meio-dia e 40 mais ou menos. Tá ok, obrigado. Valeu. Pessoal, Estamos vendo. tô vendo minha tela, né? Deixa eu só verificar aqui. Tranquilo. Ô, pessoal, então boa tarde, né? Eu sou o Leandro, eu sou um dos engenheiros, né, da equipe de pré-vendas da Hikvision, aqui no Brasil, tá? E eu vou falar um pouco para vocês, um pouco de soluções que a Hikvision tem para nesse momento que nós estamos enfrentando, né? Esse momento de coronavírus, tá certo? Mas antes de entrar nesse tópico, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre a Hikvision, né? Para quem possivelmente não conhece, tá assim, tá? A Hikvision é uma empresa global, certo? Com mais de 59 subsidiárias e filiais em todo o mundo, certo? Sendo que aqui no Brasil temos uma sede, né? Localizada na Berrini, né? Em São Paulo, né? Na Avenida Berrini. E temos também fábricas em Manaus. Então, temos produtos sendo fabricados aqui no Brasil, né, para poder adequar-se ao máximo às necessidades de todos os clientes, né, de todos os níveis. Okay? A Hikvision é uma empresa muito jovem, né, já está faturando mais de 8 bilhões, ok? E tem um foco bem interessante em pegar 8% da receita anual e investir sempre em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, certo? Então, a Hikvision está sempre inovando, está sempre na frente com inovações, né, de tantos mercados, como também na área educacional, tá certo? A Hikvision poderia falar muito bem de terminais de reconhecimento facial, com medição de temperatura, né, outros sistemas de segurança, né, por vídeo. Mas aqui eu queria apresentar para vocês uma solução diferenciada, que é uma solução relacionada à sala de aula inteligente, tá certo? A Hikvision lançou há algum tempo atrás, né, porém está se adequando muito bem nesse momento, um sistema de compartilhamento de aulas, certo? Vendo do que nesse momento de pandemia, alguns estados já retornaram às aulas, né, com parte dos alunos, né, sendo que uma parte 50% fica em casa, os outros 50% podem assistir às aulas presencialmente, né. Então, a Hikvision lançou um sistema, tá, que vai ser um pouco além, não, muito além do que apenas uma câmera transmitindo a aula via internet, tá. Esse dispositivo em si é um dispositivo capaz de conectar até 13 câmeras, né, sendo 8 analógicas e 5 digitais, ok? Possui 8 HDs, ok? 2 HD de 8 teras, ok? Para poder fazer o armazenamento das aulas, ok? Faz a transmissão em Full HD em 30 frames, ok? E tem basicamente a ideia de fazer um gerenciamento das aulas que estão sendo transmitidas, tá certo? Tanto na parte de armazenamento, quanto na parte de agenda de aulas, certo? A ser exibidas ao longo do dia, ou até mesmo da semana, ok? A solução também tem um sistema que tende a fazer uma transmissão bem profissional de maneira autônoma, certo? Sem necessidade de operadores de câmeras, ok? Isso eu vou mostrar nos próximos slides, ok? Só para vocês entenderem como trabalha a topologia, né, das instalações dos dispositivos dentro da sala de aula, ok? Então, inicialmente, deixa eu só pegar um apontador laser aqui. Temos uma câmera chamada de C1, que é a câmera do professor, certo? Ela vai ser instalada no fundo da sala de aula, ok? Essa câmera tem o intuito de fazer o tracking do professor dentro da sala de aula, né? Onde o professor estiver se deslocando dentro da parte frontal da sala, né? Próximo ao quadro negro,
a câmera vai estar seguindo ele, fazendo mesmo a transmissão da imagem do professor, mesmo ele em movimento, tá certo? Então, colocaremos uma câmera no fundo da sala, fazendo essa imagem. Temos uma outra câmera localizada em cima do quadro negro, porém, essa aqui tem o objetivo de fazer a transmissão dos alunos que estão presentes dentro da sala de aula, tá certo? Então, temos uma segunda câmera, além de 2 microfones ambientes, né, para que o professor tenha liberdade de falar no tom correto, né, sem danificar a própria voz, certo? Então, espalhamos 2 câmeras ambientes para poder fazer captação do áudio do professor de maneira bem profissional, com a possibilidade também de o professor inserir o microfone, né, através de uma saída do microfone, ok? Conectado diretamente ao nosso sistema, ok? Para vocês entenderem um pouco mais como é que trabalha o nosso dispositivo, né, em compartilhamento com as nossas câmeras, né, e microfones, ok? Primeiro, tem essa primeira situação, como eu falei para vocês, a situação do auto-tracking, né, aquela questão da câmera captar todos os movimentos do professor na parte da frente, né, na área do professor, né? Então, todos os movimentos serão captados, e caso ele saia da área de referência da câmera, o sistema automaticamente faz uma alternância para uma segunda câmera, que vai pegar um modo expandido de imagem, certo? Lembrando que tudo isso é feito de maneira automática, sem a necessidade de nenhuma intervenção humana, tá certo? Então, a primeira situação do nosso sistema é sobre o auto-tracking, né, o rastreamento automático. O segundo é em relação à movimentação do professor dentro da sala de aula, né, para não restringir o professor em ficar somente na área do professor. Ele pode sim também fazer um deslocamento dentro da sala de aula, né? Então, o sistema automaticamente vai fazer alternância entre a imagem do professor e a imagem dos alunos, né? Onde o professor estiver caminhando entre os alunos, ok? E a terceira intervenção, opção que tem nosso sistema, né, de inteligência, é a comutação entre o PowerPoint e a câmera do professor, né? Então, o sistema consegue, ele recebendo o sinal do computador do professor, né, ele consegue reconhecer que o professor está alternando o PowerPoint, certo? E com essa alternância do PowerPoint, ele alterna entre a câmera do professor e o próprio PowerPoint, certo? Tudo isso de maneira automática, tá certo? Bem interessante, tá? A ideia aqui, então, só para resumir, né, é um sistema profissional de compartilhamento de aula, certo? De gravação e compartilhamento das aulas, ok? Via internet. Eu vou apresentar nos próximos slides como a gente faz esse compartilhamento, certo? E utilizando ferramentas autônomas, né? Que você não necessite de intervenção humana para fazer a comutação entre câmeras, a comutação entre PowerPoint e fazer o rastreamento do professor dentro da sala de aula, né? Tudo isso vai ser feito de modo automático pelo nosso sistema, ok? Aqui algumas topologias que podem ser adotadas, né? Com diferentes tipos de cenário, né? Esse que eu chamei de cenário 1, que é a transmissão das aulas via YouTube, certo? Aqui eu fiz uma topologia, né? Onde que a gente tem um hacker do estúdio, lembrando que não será apenas só o dispositivo, né? A gente precisa de alguns periféricos, né, a serem implementados dentro da sala de aula. Então, dentro de um rack que ficaria dentro do estúdio ou de uma sala de aula, colocaríamos um switch, né, para poder fazer a conexão entre as câmeras, né, e o próprio sistema de compartilhamento de classes, né, que é tudo via IP, tá? E fazer conexão também com um computador, né, onde vai estar rodando a aplicação do YouTube, ok? Tudo isso, a transmissão pode ser feita através do RTMP, né, um protocolo de transmissão bem usual aí no mercado, tá certo? Que é totalmente compatível com o YouTube. Okay? Então, a transmissão é feita diretamente para o YouTube. O PC do estúdio aqui seria apenas para você gerenciar mesmo a sua conta no YouTube, tá certo? Temos uma opção também de uma entrada HDMI para o caso o professor venha com a própria apresentação no próprio computador, né? Ele apenas irá conectar o seu computador na entrada HDMI do nosso dispositivo de compartilhamento de classes, tá certo? Esse é o primeiro cenário. Temos um segundo cenário,
que é a transmissão das aulas, é o mais comum, né, através do Zoom, do MS Teams, ou também do Google Meet, né, ou pode ser outros também, Webex, depende de acordo com a necessidade do próprio cliente, né, da própria instituição, ok? Aqui eu acrescentaria também um rack para a sala de aulas, tá contendo um computador dentro da sala de aula, o switch, né, e como dispositivos periféricos, as câmeras, os microfones ambientes, né, tanto para a captação do áudio do aluno, quanto também do áudio do professor, né, o sistema de áudio, certo, para o professor ter uma maior interação entre o pessoal da sala de aula com o professor e com os alunos dentro da aula, da sala de aula, certo? Quer dizer, interação do pessoal de casa com o pessoal que está em loco, né, na sala de aula, ok? A entrada do HDMI para o professor trazer o próprio computador para fazer a apresentação, né, em PowerPoint, certo? E teria a opção também de ter até uma TV na sala de aula, né? Os próprios alunos verificar o que está sendo transmitido, né? E ter uma interação mesmo com os alunos que estiverem em casa, tá certo? Então, essa é uma topologia que pode ser adotada em uma ou mais salas de aulas, né? Esse rack aqui pode ser, dependendo do budget da instituição, né? Pode ser um rack móvel, né? Onde ele pode ter a flexibilidade de utilizar esse tipo de resolução em salas específicas, né? Não em todas as salas, né? Dependendo do budget da própria instituição, ok? E a TV também, que é mais, como eu já tinha dito, né? Uma interação entre os alunos em loco e os alunos dentro da sala de aula, né? Para eles saberem também o que está sendo transmitido e o que está sendo armazenado para uma futura futuro acesso, certo? Ok. Aqui, expandindo um pouco a solução através de um sistema de gerenciamento, tá? A Hikvision não vai ficar apenas nessa parte, só com hardwares, certo? A Hikvision também tem uma plataforma que pode ser utilizada para a instituição, certo? Para poder fazer a agenda de aulas, para poder fazer o gerenciamento dos alunos online ou não, né? A lista de presença, ok? Além de fazer o gerenciamento de todas as aulas que foram transmitidas e que foram armazenadas. Para que isso? O aluno, por exemplo, que assistiu uma aula na parte da manhã, ele possa acessar, através da casa dele, a aula que ele assistiu na parte da manhã, porém, assistir novamente dentro de casa, né? Para poder tirar algumas dúvidas, ou até mesmo ficar craque, né? Na matéria que foi passada na sala de aula, né? Então, o aluno, através da nossa plataforma, terá a possibilidade de acessar a aula armazenada dentro de um banco de dados, de banco de storage, né? Disponível através da plataforma da Hikvision, certo? Tá? Uma coisa importante nessa questão é em relação à internet, né? Lembrando que a gente teria que ter um plano de internet bem interessante, né? Bem empresarial, para que a instituição permita que vários alunos consigam assistir às aulas armazenadas dentro de casa ao mesmo tempo. Então, isso é um tipo de dimensionamento que a gente faria junto com o cliente, né, o cliente final. Ok? Eu tô aqui babando, Leandro. É bem interessante mesmo. Tá? Eu queria sair um pouco mais das soluções da Hikvision, né? Que até já foram apresentadas para os outros parceiros aí na live, né? Mas é uma solução que é bem diferenciada e que está sendo bem usual neste momento, né, de pandemia, certo? Fantástico. E neste último cenário, eu mostro a capacidade do nosso dispositivo em fazer integração com dispositivos da própria instituição, né? Vai que algumas instituições, até instituições de EAD, né, que já possuem o próprio sistema de gerenciamento dos alunos e de gerenciamento das aulas transmitidas. Então, a gente pode utilizar o nosso dispositivo apenas como hardware, sendo integrado ao dispositivo da própria instituição, tá certo? Onde, por lá, ele faria todo o gerenciamento das aulas armazenadas, como também dos alunos, tá certo? Fantástico. É isso, pessoal. Fantástico. É o que eu tenho para apresentar para vocês, tá? Tentei apresentar da maneira mais objetiva possível, né? Mas caso vocês tenham algum interesse e queira investir nesse tipo de solução,
tá os meus contatos aí, meu e-mail, tá certo? Manda um e-mail para mim, que a gente pode fazer o dimensionamento da melhor maneira possível, de acordo com a característica do seu cliente, tá certo? Então Fantástico. É isso aí, Leandro, show de bola. Se você quiser ficar já conectado para daqui a pouco participar do bate-papo aí ao final da próxima apresentação, você já pode ficar. Fantástico. Esse produto de escola, ele é muito legal, vem muito a somar, né? E nesse momento acho que é mais do que imprescindível do pessoal começar a olhar isso com outros olhos, né? Uma coisa importante, tá, em relação a ideia, né, da utilização pós-pandemia, né? A instituição pode utilizar esse tipo de solução como uma ferramenta no futuro, né, para uma ferramenta social, por exemplo, tá? Transmitir uma aula de inglês realizada numa instituição privada, porém fazendo compartilhamento com uma instituição pública, certo? Onde o pessoal tem menor acesso a esse tipo de aulas, como cursos de inglês. Por que não fazer a transmissão dessas aulas também para instituições públicas, né? Como um ato social da instituição, tá certo? Outra maneira de utilizar essa solução é fazendo a transmissão para alunos que, por algum motivo, não possa estar presente na sala de aula, né? Por devido a alguma doença ou alguma... como posso dizer? Algum tipo de... alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade de estar na sala de aula. Por que não utilizar um tipo desse sistema, né? Para essa criança que está na sala de aula possa ter interação com os alunos que está presentes, a criança que está em casa, né? Possa ter algum tipo de interação com os alunos que estão presentes, né? E não ficar sem perder aulas, né? Não, é fantástico. E o que a gente escutou até agora dos especialistas, vocês estão justamente falando isso, né? Que o futuro ele deve ser híbrido. Isso. A gente vai precisar olhar para todos os lados mesmo. Show de bola. Leandro, pode pensar, só por último, pode pensar também num outro nicho, né? De business, né? Ou você pode ter a opção de fazer a transmissão do aluno estar em loco, como também pode acompanhar de casa, né? Outro Exatamente. Tipo de business pode ser adotado pela instituição. Cara, é fantástica a solução. Pessoal. Show de bola. Obrigado, Leandro. Fica aí, mas daqui a pouco você volta aí com a gente na rodada de perguntas no final. Tá? A gente vai continuar dando seguimento e parabéns, foi excelente sua apresentação. Valeu, cara. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho. Até mais, pessoal.